Olá a todos e a todas e bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Português Descomplicado. A sugestão de uma amiga chegou até a mim sobre a acentuação. Realmente é um assunto que deixa muitas dúvidas, muitas questões. Eu hoje pensei em fazer uma abordagem geral, explicar um pouco porque é que há acentuação, que tipos de acentos existem e depois deixar alguns pormenores de acentuação para um outro vídeo onde possa abordar de uma forma mais consistente esses assuntos. Hoje, para a nossa abordagem, eu vou socorrer-me aqui de uma ferramenta informática para se tornar um pouco também mais interativo e perceberem um pouco melhor aquilo que estou a explicar. Para isso, vou usar aqui uma apresentação para vos dizer o seguinte: quando nós estamos perante uma palavra, ela tem sempre um acento, ou seja, tem sempre uma sílaba tónica. Esta sílaba tónica nem sempre está no mesmo local. Para quem não se recorda, nós vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, vamos voltar à altura da escola primária, em que dividimos as palavras por sílabas e as classificávamos. E é precisamente por aí que nós vamos começar. Eu vou utilizar algumas palavras, a palavra pai, a palavra café, a palavra papa, a palavra otorrinolaringologista e a palavra pássaro, para podermos demonstrar aqui esses conhecimentos. Vamos começar pela palavra pai. Se vocês olharem para ela, ela diz toda junta. Uma sílaba é um golpe de voz. E, portanto, esta palavra é uma palavra monossílaba, porque tem apenas uma sílaba, e a sílaba tónica está em cima daquela sílaba, porque só existe uma. Portanto, está em cima da última sílaba e é uma palavra aguda. Um truque. Em português, as palavras só podem ter a sílaba tónica numa das 3 sílabas do fim da palavra. Ou seja, vamos sempre começar a contar do fim para o início, sempre da direita para a esquerda, para podermos classificar. Portanto, pai é uma palavra aguda. Em relação a café, café tem 2 sílabas, é um chamado dissílabo. Reparem, di quer dizer duas. A sílaba tónica está em fé, que é a última sílaba, e, portanto, é uma palavra aguda também, à semelhança de pai. Em relação a papa, papa tem 2 sílabas, é um dissílabo. A sílaba tónica já não vai estar na última sílaba, vai estar na penúltima ou segunda a contar do fim e, portanto, é uma palavra grave. Em otorrinolaringologista, que é o nosso trava-línguas, isto só para vos comprovar que em português a sílaba tónica só pode estar num dos 3 sítios. Se dividirem otorrinolaringologista, vocês vão encontrar uma palavra com 10 sílabas, que é um polissílabo. Poli quer dizer muitas sílabas. A partir da terceira sílaba nós deixamos de contar, entre aspas. Portanto, tem mais de 3, é automaticamente um polissílabo. E a sílaba tónica vai recair na penúltima sílaba, tornando-a uma sílaba grave. Desculpem, tornando uma palavra grave. Em relação a pássaro, que é a última palavra que aqui está, nós podemos ver que tem 3 sílabas, ou seja, é um trissílabo, lá está, tri quer dizer 3, a sílaba tónica está na antepenúltima, ou seja, terceira a contar do fim. Isto faz com que pássaro seja uma palavra esdrúxula. Resumindo, muito rapidamente, há uma mnemónica que podem usar. O que é uma mnemónica? É um truque mental que nós podemos usar, usando a palavra EGA. EGA tem as iniciais dos 3 nomes atribuídos às nossas sílabas tónicas. Portanto, E de esdrúxula, G de grave e A de aguda. Aqui fazemos a contagem ao contrário. A esdrúxula, terceira a contar do fim, a grave, segunda a contar do fim
e a aguda primeira a contar do fim. Porquê é que estamos a rever as sílabas? Porque, como vos disse, em português, todas as palavras têm uma sílaba tónica. Vou só fazer aqui um parênteses, porque as palavras compostas podem ter mais do que uma. É o caso, por exemplo, de água de Colónia, em que as sílabas tónicas são 3. Porquê? Porque cada uma destas constituintes vai ter uma sílaba, mas isso deixamos para uma outra altura. Se estivermos perante uma palavra que não seja composta, nós vamos ter apenas uma sílaba tónica. E essa sílaba tónica pode estar em 3 sítios. Conforme o sítio onde está a sílaba tónica, assim existem regras que dirão se ela vai ou não levar um acento gráfico. Que acentos gráficos é que temos? Temos estes 4 que vocês podem ver aqui. O acento agudo, que é aquele virado para a direita, o acento grave, que é o virado para a esquerda, o acento circunflexo, ou o chapéu do avô para alguns, e o til. Se vocês repararem, no til eu não coloquei nenhuma informação, ou seja, não lhe chamei acento. E não lhe chamei acento por uma questão muito importante. É que o til não é um acento. O til é um sinal. E alguns de vós agora estão a pensar, mas eu na escola aprendi que o til era um acento. E ele pode ou não ser um acento. Depende de onde ele está dentro das sílabas da frase. E já lá vamos e vamos ver isto com mais pormenor. O acento agudo, que é este que estamos a ver aqui do vosso lado direito, é um acento que indica uma vogal tónica aberta. Ou seja, está dentro da sílaba tónica, vai cair sempre em cima de uma vogal e essa vogal é aberta. O que é uma vogal aberta? A, E, O são vogais abertas. Ou seja, são vogais que nós, para as pronunciar, abrimos a boca. Sim, de uma forma muito simples. Essencialmente é isto que é uma vogal aberta. O acento agudo também pode estar em cima de um I ou de um U e pode ainda desfazer ditongos. O que são ditongos? São duas vogais que estão juntas dentro da mesma sílaba. Por exemplo, pai é um ditongo. Sai é um ditongo. Este A e este I estão juntos dentro da mesma sílaba. Em café e útil, vocês veem 2 exemplos de palavras que são escritas utilizando o acento agudo. O acento grave, meu Deus, é uma dor de cabeça tremenda. E o acento grave eu vou guardar para uma outra situação, para um outro vídeo, porque é de facto um erro muito comum não saber quando usar o agudo e o grave. E é muito fácil desfazer com alguns truques que podem utilizar. Vou só dizer-vos que o acento grave resulta de uma contração. O que é uma contração? É uma união entre a preposição a e um artigo definido, determinante ou pronome demonstrativo. É o caso de a. Em a, nós vamos ter uma união da preposição a com o artigo definido a e resulta então em a. Mas, como vos disse, vamos deixar isto para uma outra altura para podermos esclarecer aqui um pouco melhor. O acento circunflexo vai indicar uma vogal tónica fechada, vai empregar-se em cima dessa vogal tónica fechada. O que é uma vogal tónica fechada? É quando fechamos a boca. Por exemplo, O é uma vogal tónica, é uma vogal aberta e U é uma vogal fechada. A é uma vogal aberta e A é uma vogal fechada. É o caso, por exemplo, em âmbar, avô e recôndito, se vocês pronunciarem as palavras, vão ver que estes sons são sons fechados. Temos então o nosso amigo Til, que, como vos disse, foi despromovido, um bocadinho à semelhança de Plutão, não é? Que agora passou a ser um planeta anão e antigamente era um planeta dito normal. O Til também foi despromovido a sinal. E foi despromovido a sinal porquê? Porque ele vai indicar uma vogal nasal. Mas essa vogal nasal pode ser tónica ou não. Isto quer dizer o quê? Pode estar, o til pode aparecer em vogal tónica
ou não tónica, ou átona, como preferirem. O que é que acontece? Enquanto que os outros acentos todos só podem aparecer em sílabas tónicas, o til pode então aqui aparecer-vos noutra situação. Isto porque em português, para nós podermos escrever o som nasal, nós temos de utilizar o til. Não, nem sempre, porque o M e o N também nos permitem fazer isso, mas quando, por exemplo, em maçã, eu se retirar o til, tenho que ler massa, não é? Então, o til está lá para nasalar, para criar aquele an, que é, nós consideramos que é um som nasal. Então, em avelã, em bordão, em guardiões, portanto, em avelã nós vamos ter uma vogal nasal, em bordão e guardiões nós vamos ter ditongos nasais. O til está lá para criar essa nasalação. Mas, como vos disse, o til pode aparecer em vogal, em sílaba átona, que é o exemplo que vos dou aqui. E aqui é que vocês devem ter particular atenção, porque às vezes escrevem estas palavras sem colocar lá o acento. Colocam o til, mas depois não colocam o acento. E então nós teríamos de ler estas palavras de forma diferente. Ele vai aparecer então em vogal não átona, mas na vogal átona vai aparecer um outro acento. Em acórdão, em bênção, em órfão e em pedrógão aparecem então, dois acentos. Ou melhor, um acento e um sinal. Se, por exemplo, imaginem em acórdão, se eu retirasse de lá o acento agudo, eu teria de ler acordão, porque não está lá o sinal que me indica que a sílaba tónica é O. Ou melhor, que esta vogal é uma vogal tónica. Tenham particular atenção com este caso, com este último caso, e espero que tenha sido útil, espero que este vídeo possa auxiliar-vos em algumas dúvidas que possam ter relativas aos acentos e vemo-nos no próximo vídeo.